Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Igor Elias e nós vamos agora gravar a parte de Programa Nacional de Imunização, né? Então, na verdade, esse é um conteúdo que vocês encontram com bastante frequência nos certames, nos concursos públicos, né? Daí a necessidade de você estar sempre atualizado nesse tema. E é um tema que a gente percebe que tem muitas atualizações, né? Então, em todos os anos, né, ocorre algum tipo de alteração no calendário vacinal, introdução de novas vacinas, então a gente tem que estar sempre muito ligado, tá, no PNI. O PNI, na verdade, ele é um programa que ele é um programa que é referência para o mundo, tá? Então, o Brasil, né, a gente é considerado como referência em imunização para o mundo inteiro. Por quê? Porque nós temos um calendário vacinal que é um dos melhores do mundo. A nossa cobertura de doenças, ela é muito boa, tá? Então, se você, por exemplo, vai em outros países europeus, por exemplo, eles não têm, eles às vezes têm surtos lá de doenças que aqui, por exemplo, no Brasil, nós já temos há algum tempo que não temos, ou pelo menos não tínhamos, né? Porque a gente observa muito que por conta dessa globalização que a gente vive hoje no mundo, a gente tem às vezes a reentrada, né? Ou seja, às vezes a gente tem alguns surtos de doenças que já estavam, né, devidamente controladas, tá? Bem, como que tudo começa na verdade? Então, na verdade, a gente sabe que as vacinas elas já existem, né? Produção de vacinas pelo mundo desde o século XVIII, tá? Século XVIII, século XIX. Porém, no Brasil, né, nós temos, de fato, alguns marcos, alguns pontos importantes, né, que são considerados marcos históricos do nosso PNI, beleza? Dentre esse marco histórico, assim, em 1937, a gente teve, né, a primeira vacina, que foi a vacina de febre amarela, começou a ser produzida no Brasil. E aí, assim, nós tivemos epidemias, né, ao longo, né, do século XIX, século XX, de algumas doenças, como, por exemplo, a varíola, tá? Então, na década de 60, nós tivemos uma grande epidemia de varíola no mundo e foi exatamente na época dessa epidemia que o Brasil começa a fazer uma grande campanha de vacinação em massa, tá? E aí foi exatamente a partir daí que surgiu o programa. Por quê? Porque, né, o que se observou na época? Né? A varíola é uma doença de transmissão respiratória, transmissão aérea, né, que hoje, de fato, ela não existe mais no mundo, tá? Então, a gente teve um último caso de varíola no Sudão, em 1978, e a partir de então a gente não teve mais nenhum caso de varíola. No Brasil, a gente conseguiu erradicar a doença, né, ali na década de 70, né, no final da década de 60, início da década de 70. E por conta desse processo da erradicação da varíola, o Brasil percebeu, né, que a estratégia da vacinação ela seria uma importante estratégia de prevenção, ou mesmo de controle, ou mesmo de bloqueio de várias doenças infecciosas. E foi a partir daí que surgiu o Programa Nacional de Vacinação. Mais especificamente, o Programa Nacional de Vacinação, ele surge na década de 70, no ano de 1975, especificamente. E aí, a partir de 1975, né, o programa surge, ele é regulamentado e começam a ser instituídas ainda em 1977, né, as primeiras vacinas, os primeiros calendários básicos de vacinação, mais especificamente aqueles da infância, tá? Bem, a coisa foi dando tão certo, que nós em 89, aproximadamente, né, ali no final da década de 80, mais especificamente, né, a gente conseguiu a erradicação de uma outra doença que é a poliomielite, tá? Aí você me pergunta, mas olha só, a varíola, por exemplo, que eu disse para você que foi erradicada, ela é uma doença que foi erradicada no mundo inteiro. Então, para uma doença que foi erradicada no mundo inteiro, eu não preciso de fato de fazer uma vacinação, né, de rotina. Porém, a poliomielite, pelo fato dela ainda existir em alguns países da África, em alguns países da Ásia, a gente ainda mantém a vacinação de poliomielite.
apesar de ser uma doença que foi erradicada também no Brasil, tá? Então, de fato, o Programa Nacional de Imunização, ele conseguiu algumas, né, grandes vitórias com relação à erradicação das doenças, e esses dois marcos, né, são importantíssimos, principalmente em prova, né? Eu já vi algumas questões de concurso cobrando, né, algumas coisas falando desses marcos, tá bom? Exatamente de quando surgiu o PNI, e que esse PNI ele foi motivado exatamente na época da erradicação da varíola, beleza? Bem, então, o nosso curso ele está dividido em módulos, tá? Então nós vamos, neste primeiro módulo, né, nós vamos fazer a parte mais conceitual da imunologia, e no segundo módulo a gente fala da parte de rede de frio, que é uma parte também super importante, que fala exatamente de todo o processo de conservação, transporte, né, aquisição, enfim, toda a parte técnico-administrativa e também a parte da conservação do imunobiológico, tá? No módulo 3, a gente vai especificamente abordar o processo de trabalho em si dentro da sala de vacina, tá? Então nós vamos ver, né, as recomendações técnicas, ver o que o Ministério pede em termos de área, de equipamentos, né, e etc. Beleza? E por fim, no nosso quarto módulo, que vai ser de fato o módulo mais extenso, né, de todos, a gente vai falar dos calendários de vacinação e também de toda a parte técnica das vacinas, beleza? Então a gente tem, né, esses módulos, né, durante o nosso curso. Então você pode, né, se programar para ir estudando aos poucos, uma vez que de fato esse conteúdo ele é um conteúdo, né, que é complexo, que tem, né, realmente assim, um nível de complexidade, né, um pouco alto, né, médio a alto, e que você vai ter que de fato sistematizar, se programar para estudando aos poucos o conteúdo, tá bom? Mas eu prometo para vocês que nós vamos repetir, falar. Eu vou dar várias dicas ao longo dos nossos módulos que vai fazer com que você, ao final aí do nosso curso, você vai estar sabendo, né, o que você precisa saber para você poder fazer as suas provas, os seus concursos aí pelo Brasil afora, tá bom? Beleza, então vamos iniciar depois dessa parte introdutória breve, e nós vamos fazer uma primeira abordagem nesse primeiro módulo dos conceitos básicos em imunização. Bem, vamos lá. Para a gente poder entender a imunização, a gente precisa lembrar da imunologia um pouquinho, né, daquilo que a gente viu lá no nosso ensino médio, no nosso curso técnico, né, na faculdade, tá? Então, o conceito básico de imunização, ele vai ser o quê? Ele vai envolver o que nós chamamos de imunidade. E o que é imunidade, na verdade? Então, olha só, quando a gente estuda lá em imunologia, a gente vê que eu preciso, né, de ter a imunidade, tá? Inicialmente, eu vou colocar aqui, ela pode ser do tipo celular, certo? Ou ela pode ser humoral, tá bom? Então, assim, o primeiro conceito prévio para a gente poder entender, né, a imunidade em si, que a gente vai precisar falar sobre ela aqui na vacina, né, especificamente em imunização, tá? Você vai entender o que é imunidade celular e imunidade humoral. Bem, vamos lembrar, então, quais são as células, né, do nosso sangue responsáveis pelo processo de defesa do nosso organismo. Vão ser os chamados o quê? Leucócitos ou glóbulos brancos. Joia. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Tá. Mas dentre os glóbulos brancos, nós temos vários tipos de glóbulos brancos, tá? Então, lá nos glóbulos brancos, a gente vê lá, né? Tem os eosinófilos, basófilos, acidófilos, mastócitos, plasmócitos, linfócitos, macrófagos, tá? Então, assim, eu não quero exatamente, o nosso objetivo não é aqui ficar te falando da imunologia especificamente, mas eu preciso, né, dizer para você o que seria uma imunidade celular e o que seria uma imunidade humoral.
Bem, a imunidade celular, de uma maneira bem simples, tá? Seria o quê? Eu digo que no nosso corpo nós temos dois tipos de soldados de defesa. Nós temos aqueles soldados que vão para a guerra, vão para a briga, vão para a luta, e aí quem vai para a guerra está disposto a matar, mas também está suscetível a morrer. Então existem algumas células brancas, alguns glóbulos brancos, que eles vão fazer esse tipo de defesa, ou seja, eles vão para o local onde eu tenho o agente, o invasor, e vão fazer a defesa do corpo a corpo, ou seja, eles vão fazer a luta na porrada, vamos dizer assim, eles vão entrar, né, no local da infecção e vão tentar matar o agente infeccioso, né, seja através de toxinas ali no local, seja através do mecanismo da fagocitose, né, que é um mecanismo extremamente importante na defesa, que a gente o quê? Que o macrófago, os fagócitos de um modo geral, eles vão o quê? Eles vão comer, eles vão matar e limpar, vão comer esses agentes infecciosos. Então, quando a defesa está sendo feita por esses tipos de soldados, esses que vão para a luta direta, para o confronto corpo a corpo, nós estamos falando de imunidade celular, beleza? Bem, quando a gente fala em imunidade humoral lembra humor. Humor vem de fluido. Então, na verdade, a imunidade humoral, ela não é feita especificamente pelas células de defesa, mas ela é feita por substâncias produzidas por essas células, tá? E essas substâncias é que vão até o local da invasão para tentar fazer o combate, tá bom? Bem, essas células que fazem a imunidade humoral são especificamente os nossos linfócitos, tá certo? Então nós temos dois tipos de linfócitos, né? Dois grupos de linfócitos, chamados linfócitos B e os chamados linfócitos T, beleza? Bem, os linfócitos T, nós temos dois tipos, né? O chamado TCD4 e o TCD8. O TCD8, ele é citotóxico, ou seja, ele é produtor de toxinas, então ele vai até próximo ao local do combate e joga a toxina lá no local, tá? Eu digo que esses soldadinhos aqui, os linfócitos, eles são soldados modernos. Eles são soldados que, em vez deles brigarem na porrada, no corpo a corpo, eles atiram. Vamos pensar que eles têm um míssil, uma bala, uma bomba, uma granada, que eles jogam lá no local, então eles não precisam chegar lá próximo especificamente do local, né? Assim, no corpo a corpo. Eles vão até próximo e liberam essas toxinas, tá bom? Bem, isso é o TCD8, tá? Que faz isso. O TCD4, ele é um linfócito de comando. Eu digo que os TCD4s, eles são linfócitos, vamos dizer que eles são os nossos chefes do sistema imunológico. Então eles são, né? Eles são os responsáveis por todo o mecanismo de sinalização do sistema imune. Então, por exemplo, entrou um determinado invasor no nosso corpo. Ele vai reconhecer quem é esse invasor e é ele que vai recrutar tudo que o sistema imunológico precisa para poder fazer esse combate, tá certo? Então, ele, vamos dizer assim, ele é o nosso, vamos dizer que ele é o comandante do exército, os comandantes do exército, TCD4. E o linfócito B, de fato, são aqueles que produzem proteínas de defesa. E essas proteínas de defesa, elas são chamadas de anticorpos, tá? Na verdade, assim, ou também conhecidas como imunoglobulinas, beleza? Então vamos lá, só para a gente revisar rapidamente. Então eu tenho defesa, que eu tenho porrada, que eu tenho combate, que eu tenho confronto célula a célula, tá?
Legal, imunidade celular. Mas eu tenho aquela defesa que é feita através de quê? Através de substâncias químicas, através de proteínas, através de toxinas, tá? Que é a imunidade humoral. A imunidade humoral, ela é feita pelos nossos linfócitos, que são, vamos dizer assim, os nossos soldadinhos modernos, os soldados que, né, produzem essas granadas, os mísseis, as bombas, as balas, né, que vão jogar lá no local, tá bom? Bem, então o linfócito, ele tem o citotóxico, que é o TCD8, né? Tem o TCD4, que é o organizador do exército, por sinal, só fazendo um paralelo, são esses TCD4s que são invadidos pelo HIV, né? Então, por exemplo, na infecção pelo HIV, a gente tem, né, de fato, um descontrole do exército. Por quê? Porque o HIV, ele ataca o comandante do exército. Então, o nosso sistema imunológico fica totalmente o quê? Descoordenado. E nós temos os chamados linfócitos B, que são aqueles que produzem as proteínas de defesa. Proteínas essas que nós denominamos de anticorpos ou imunoglobulinas, tá bom? Bem, por quê? Porque na imunidade, a imunidade é exatamente isso. Ou seja, é um estado de resistência associado à presença dos anticorpos com ação específica sobre um determinado micro-organismo causador, tá? Então, o micro-organismo causador, vamos dizer assim, é o estranho. Na verdade, ele na imunologia, ele tem o nome de quê? De antígeno, tá certo? Então, quando a gente vai falar de imunidade, a gente precisa lembrar que eu tenho o antígeno, vamos dizer assim, ele é o invasor, ele é o estranho, e eu tenho, quando o meu corpo tem contato com esse invasor, com esse estranho, ele vai produzir o quê? Anticorpos específicos contra aquele invasor. É por essa razão que muitas vezes, quando a gente tem algumas doenças, né, nós não repetimos aquela doença novamente. Exatamente por quê? Porque o nosso corpo já reconhece que ele já teve contato uma vez com aquele invasor e aí ele produz uma defesa rápida. Então a gente guarda células, que a gente chama de células de memória, e aí a partir, né, dessa memória imunológica, que a gente chama, tá? Nós vamos o quê? Nós vamos produzir uma resposta bem rápida a ponto do indivíduo não chegar a adoecer novamente. Por quê? Porque antes que ele adoeça novamente, o sistema imunológico já consegue combater o problema, já consegue resolver, né? Porque ele já teve uma experiência anterior, tá bom? Bem, então, quando a gente fala dos anticorpos ou das imunoglobulinas, que é a mesma coisa, tá? Nós temos o quê? Nós temos 5 tipos que vocês devem conhecer de imunoglobulinas, que são as chamadas IgGs, não é isso? Então existe a IgA, existe a IgD, existe a IgE, IgG e IgM. Então esses são os tipos de proteínas produzidos pelos linfócitos B, tá? Que vão fazer esse tipo de defesa chamado de imunidade humoral. Bem, por que são tipos diferentes? Porque cada tipo ele é específico de uma determinada situação. Por exemplo, a IgA nós vamos encontrar muito quando tiver infecções virais, tá? Nas infecções virais a gente vê produção de IgA, então a IgA ela é mais específica contra vírus, tá? E também nós vamos encontrar IgA nas secreções biológicas de um modo geral, tá? Então, um exemplo, leite materno. Por que a gente fala tanto do leite materno?
porque o leite materno, né, da importância desse leite materno nos primeiros 6 meses de vida, o aleitamento materno exclusivo. Porque quando a gente nasce, a gente não está ainda com o sistema imunológico totalmente formado, totalmente capaz de nos defender contra as infecções. Então, o que vai acontecer? O leite ele vai ter algumas proteínas de defesa para ajudar, de fato, nesse processo da defesa, até que o corpo comece a se autodefender, certo? Então, o leite é um exemplo, né, super importante, rico em IgA. Nossa saliva também tem bastante IgA. Por quê? Porque a nossa saliva, nossa boca, de um modo geral, ela tem contato com tudo que está no meio externo, concorda? Então, assim, a gente coloca a mão na boca, alimentos, então, assim, de fato, a gente recebe uma grande carga microbiana contaminante através da nossa boca, né? Então, o que acontece? Eu preciso ter algum mecanismo de imunidade, que a gente fala até que é uma imunidade inespecífica. Por quê? Porque serve para um monte de coisa, né? Serve para aquilo que vier. E aí é IgA, que a gente encontra também na saliva. IgD, também nós vamos observar que ela está presente nas secreções, tá? E nós não tínhamos muita noção, né, do que fazia essa IgD até um tempo desse, mas hoje nós temos mais estudos falando sobre a IgD, e a IgD ela consegue, tá? Ela consegue muitas vezes aderir à chamada superfície dos antígenos, tá certo? Dos antígenos. Antígenos a gente usa a nomenclatura AG, beleza? Então, antígeno a gente vai usar AGs, tá certo? Esse símbolozinho. Exatamente o que? Ele vai, vamos dizer, ela prega na superfície do antígeno exatamente para poder ajudar as outras imunoglobulinas, deixar esse antígeno mais permeável, né? Deixar esse antígeno mais vulnerável à ação também das outras células que fazem a chamada defesa celular, beleza? IgE, muito comum nas alergias, bastante IgE, tá? Então, tanto que quando a gente é muito alérgico, né, a gente às vezes precisa fazer dosagem de IgE. Então, nos processos alérgicos, a gente tem uma carga elevada de IgE. O IgE, ele é específico de alergias e ele é específico também de verminoses, tá? Então, imagine que se você tem aí, sei lá, qualquer paciente que tem uma infecção por verminose, seja qual for, se você dosar IgE, também você vai encontrar níveis elevados desse anticorpo, dessa imunoglobulina, tá bom? Bem, IgG, essa talvez seja uma das principais aqui para o nosso conteúdo. Por quê? Porque a IgG é a responsável pela memória imunológica. O que significa dizer? Significa aquilo que eu falei, né? Agora há pouco para vocês. Então, por exemplo, se eu, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu já tive varicela, catapora. Então, eu produzi anticorpos contra a catapora. Eu produzi, né? Na época eu tive que produzir IgA, IgM, etc. E IgG, eu fiquei com essas células de memória. Então, caso eu novamente tenha contato com o vírus da catapora, da varicela, que é o HSV3, né, que é o herpes vírus tipo 3, que é o vírus da varicela, beleza? Caso eu tenha contato novamente com esse vírus, o meu sistema imunológico, ele já conhece esse vírus. Então, ele vai fazer uma defesa rápida. Então, fica guardadinho lá no sistema imunológico essa IgG específica contra o vírus da catapora. Por quê? Para na hora que, se de fato eu tiver um novo contato com o vírus, o meu corpo vai ter uma resposta imediata. Beleza? Então, isso é memória imunológica, né? Então, tem vários exames
que a gente pede, né? A gente pede IgG e IgM, tipo toxoplasmose, rubéola, tá? Então, em vários momentos aí na nossa, né, no nosso, vamos dizer, prática clínica, a gente acaba solicitando, né, também IgG e IgM. E o IgM, para completar, ele é responsável, ele é o, né, que vai ser predominante nas infecções ativas de um modo geral, tá? Principalmente nas infecções bacterianas, nas infecções causadas por protozoários. Então nós observamos, né, IgM nessas situações, tá bom? Então quando eu estou com a infecção ativa, IgM, IgG, ele significa o quê? Ele significa que eu tenho imunidade, que eu sou imune àquele determinado antígeno, beleza? Então, entender o conceito de imunidade? Então, eu tive que fazer uma grande revisão de imunologia para a gente poder entender isso, tá? Então, imunidade é exatamente quando a gente tem essa produção de anticorpos específicos contra um determinado agente causador, contra um determinado antígeno ou contra uma determinada toxina que esse antígeno produza, tá? Então, é exatamente esse o conceito de imunidade, tá bom? Bem, e aí nós sabemos que a imunidade, ela também pode ser classificada em imunidade passiva ou imunidade ativa, tá? Então, isso também é extremamente importante quando a gente fala de imunização, né? E a gente vai entender a partir daqui, né, o que são as vacinas, o que são, né, os soros, os imunobiológicos de um modo geral, os tipos de imunobiológicos que existem, onde eles vão entrar em cada um desses contextos dos tipos de imunidade, tá certo? Mas a gente vai falar melhor um pouco sobre isso no nosso próximo vídeo. A gente faz uma pequena pausa e a gente volta para continuar conversando sobre esse tema que é muito importante, que é super, né, cai muito nas nossas provas, beleza? Então, só pequeno intervalo e a gente retorna para continuar. Até já!